11 horas, 6 minutinhos, 28 graus a temperatura. Bom dia para você que acompanha a programação do rádio, aqui é a tua Rádio São Francisco. Nós estamos com o Tá na Pauta dentro do Temática, que é um espaço de diálogo de segunda a sexta-feira, todos os dias, com convidados diferentes que emprestam seus saberes, seu jeito de olhar o mundo, suas lentes, né? Seus conhecimentos, para a gente dialogar sobre temas que estão aí, do dia a dia, fazem a vida da gente todos os dias. Então vem chegando, quem tá pertinho, já vou aqui aquela enroladinha básica só para eu abrir a live. A gente já tá aqui no rádio, 560 AM, 79.9 no FM, porque somos rádio. Mas a partir de agora, pronto, já tá vigorando aí a live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Programa ao vivo em nome de Ótica Martinato, você conhece, você confia. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Para esse ano de 2026, a gente tem a novidade aqui do nosso convidado especial das quartas-feiras, Frei Carlos Rockenbach. Paz e bem, Frei Carlos! Paz e bem, Beverly, e todos aqueles que estão com o ouvido do coração bem atento, né? Amém. Porque para que aquilo que é bom, aquilo que Deus nos fala, ou seja, faz de nós instrumentos daquilo que edifica e ah, vem de encontro ao clamor, às necessidades de cada um e de todo o povo, que isso fique no coração, né? Aliás, Frei Carlos, eu vou chamar as pessoas aqui para participarem conosco. Quem quiser se manifestar, colocar sua opinião, uma pergunta, uma ponderação, pode fazê-lo através aí dos canais diretos. Nós temos o WhatsApp, já está liberado, 99953-0616. Tem o telefone fixo 3220-9400. E quem quiser lá na live, direto nos comentários, também pode ir lá. Abre a live no facebook.com/Rede Tua Rádio, escreve nos comentários, ele chega para nós aqui no estúdio. Frei, a gente vai falar sobre a humildade, né? Nós falamos semana passada sobre algumas bem-aventuranças, né? Sobre as inspirações que os cristãos podem ter nessas bem-aventuranças, e uma delas era a humildade. A gente ficou aqui refletindo porque, Frei, a gente vive num mundo de simbolismos, né? Sim. Teve um ano, Oxford, todos os anos, ao final de um ano, início do ano seguinte, ele publica qual foi a palavra que foi a palavra mais usada pelas pessoas no planeta durante aquele ano. Sim. Já tivemos aí, esse ano foi isca de raiva, né? Esse ano que passou, 2025, o ano anterior foi cérebro podre, mas eu lembro que lá em 2015, se não me engano, algo mudou, não foi uma palavra, foi um ícone, foi um símbolo, foi um emoji. A palavra do ano não era uma palavra, era um emoji. Por quê? Porque nós voltamos, Frei, quase que ao tempo das cavernas, que a gente usava desenhos para se comunicar, né? Exato. A gente brinca assim, tem que desenhar para você entender? Literalmente, agora tem que desenhar para a gente entender. Então, pensando no simbolismo, né, no desenho, quando a gente vê uma figura de alguém, seja da nossa família, ou alguém que é um fiel numa igreja, seja lá o templo que for, né, independente da religião, e a pessoa dobra os joelhos em oração, isso é mais velho que andar para frente, né, Frei? Exato. E tem o simbolismo aí, né? Mas olha, imenso, a gente numa hora não vai conseguir expor todo o simbolismo, e também esse simbolismo tem a sua fonte, né? Tem sua história e, sobretudo, um significado muito profundo, né? Então, o fato de dobrar os joelhos, claro, expressa, sobretudo, a humildade, né? Humildade. O orgulhoso não dobra os joelhos, né? O prepotente, o arrogante, não. O cheio de si. E isso é uma atitude própria dos humildes, e também quem tem o coração reconhecido, né? Quem sabe reconhecer, dobra os joelhos. E, acima de tudo, por causa desse reconhecimento, atitude de agradecimento. Então, há muitas formas simbólicas de expressar esses sentimentos, que uma delas, uma das mais conhecidas, é de fato o joelho, né?
de joelho, né. Então, normalmente é uma atitude de quem, como diz a primeira bem-aventurança, já que nós falamos disso outro dia também, quando Jesus diz: "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu". Quem é um pobre de espírito? É o contrário da pessoa arrogante, prepotente, autossuficiente, orgulhosa. E é bem a expressão bem-aventurados os humildes, dá para dizer, os simples, os reconhecidos, aqueles que se reconhecem necessitados da graça de Deus, da ajuda dos outros, ah, daqueles que não se colocam acima dos demais, né? Nem acima de Deus. Então, essa é uma atitude própria daquele que sabe se prostrar, né, diante de alguém que não existe outro maior que é o próprio Deus, e sabe agradecer em primeiro lugar, né, agradecer. E também porque se sente necessitado da graça de Deus, da ajuda, ele também tem a humildade de pedir. E como ele se sente limitado, frágil e, como diz São Paulo, não consegue fazer sempre o bem que quer, mas muitas vezes faz o mal que quer, também uma atitude de perdão, né, onde a gente se ajoelha e suplica a misericórdia de Deus, né. Então essa atitude de colocar-se de joelho é bem a atitude de uma pessoa humilde, né. Agora, Frei, é claro que tem todo esse aspecto espiritual que o senhor bem traz, mas a gente vai fazendo correlações, né, entre Sim, aquilo que é, a vida teológica, né, ou seja, o conceito que vem por detrás das práticas, e as sim, práticas em si, que é o que eu vou falar agora. Muitas vezes tem área da ciência, que é a neurociência e a neurolinguística, que explica que a gente tanto se acostuma com o corpo mecanicamente, que o corpo é quem manda mensagens para o nosso cérebro. Ou seja, a gente sim. tanto fala, fala, fala uma mentira por vezes, Hum, que essa mentira passa a ser verdade. sim, A gente exato. desconhece o limite Hum. daquilo, né? A gente passa a reconhecer como uma verdade. A mesma coisa com o corpo. O que eu quero fazer com isso é uma correlação entre quem se habitua por educação familiar ou por devoção a se ajoelhar em oração, ela aprende mecanicamente a ser mais humilde na vida em geral, porque é uma linguagem aprendida, né. Exato. Então, claro, não dá para dissociar, um sentimento que a gente cultiva, e cultiva muitas vezes desde pequeno, desde o colo da mãe, e isso vai se habituando, né. Então, e isso vai também nos conscientizando do significado e da importância dessa atitude. E também nos leva a cultivá-la com maior intensidade. Porque é uma atitude que, de fato, expressa a nossa identidade humana diante da divindade, quando já que eu falo de espiritualidade, mas não só diante da divindade, é uma questão de respeito também. Uma questão de respeito, porque a gente vê que até diante de pessoas a gente faz uma inclinação. Então eu evoco aqui um pouco também, nós já falamos outro dia sobre a cultura oriental. Eles têm muito disso. Lá no Japão, você não precisa se inclinar diante do príncipe, mas diante de um professor, sim, de uma professora. Oxalá que isso acontecesse por aqui também. É uma classe que é tão judiada, mal reconhecida a nível de autoridades, né, e assim por diante, Já tem pensou que povo também. bonito, Frei, se a gente conseguisse não só diante do professor, mas se, fazer uma reverência ao seu avô, à sua avó, Sim, né? exato. Então aí eu não só evoco a cultura oriental, mas o norte e nordeste. Eu trabalhei muito por lá como missionário, então, por exemplo, mesmo durante a missa já começou, tá, estamos rezando, aí entra uma vovó, as crianças levantam do lugar e vão ao encontro da vovó e tomam essa postura, essa atitude de respeito.
E a gente não interrompe porque é algo muito sagrado, né. E hoje se perdeu muito isso dentro da própria família. Hã, Até nas expressões verbais, por exemplo, pedir perdão ou dizer um muito obrigado, e isso é muito raro também hoje em dia. Por isso que, além de uma atitude de respeito, já falei que é uma atitude de reconhecimento. Aí, não sei se posso entrar para fundamentar isso, porque aí depois talvez a gente pode evoluir a reflexão a partir disso, que o próprio Deus poderia ter o nome de humildade, como a gente diz, já ele é misericórdia. Outro nome de Deus é misericórdia, dizia o saudoso Papa Francisco. Então, por que que ele é humildade? Porque ele sendo o Todo-Poderoso, o Onipotente, ele tem a plenitude do poder, né? Ele é o onipresente, ele está presente em todos os lugares, né? E manifesta seu amor em todas as circunstâncias. Ele é o onisciente, ele tem toda a ciência, né? Todo o saber. E este Deus, todo-poderoso, onipotente, como São Francisco gosta de chamá-lo, ele se fez pequeno, igual a nós, na gruta de Belém. Um bebê frágil, como todos nós. Então, São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, ele evoca justamente esse caminho da humildade. E Deus é o modelo em Jesus Cristo, né. Ele sendo tudo isso, São Paulo diz, ele não se apegou à sua condição divina, mas se fez igual a nós em tudo menos no pecado. E nisto consiste sua grandeza, sua glória, né. Ele chegou aí até a cruz, né. Aí está a grandeza da pessoa também. Então, quando 2 discípulos Jesus já estava caminhando para Jerusalém ao encontro da cruz. 2 discípulos, de repente, chegam até Jesus, numa passagem, no outro eles mandam a mãe, porque parece que eles não têm coragem de falar. O que que eles pedem? Eles pedem um lugar de destaque no reino dos céus, lá em cima da pirâmide, né. E aí Jesus já diz: "Vocês não entenderam absolutamente nada, né. Não entenderam absolutamente nada. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Seja humilde, o servidor". Então, nisso consiste justamente a humildade, a grandeza. Não de fazer-se, mais do que os outros, que é estar acima dos outros, mas, a grandeza está justamente naquilo que Jesus fez na, última ceia, onde ele se ajoelhou diante dos apóstolos e lavou os pés. Aí está a grandeza, o gesto de grandeza. Frei, eu quero trazer, se o senhor me permite, trazendo alguns elementos, assim, da vida da Sim. gente, porque daí a Hã. gente vai mesclando uma coisa com a É. outra, né. Sim. Tem algumas frases que estão no jargão popular, que são muito conhecidas, que a gente diz, a gente não pensa na profundidade que elas têm. Vou dar aqui alguns exemplos, Sim, né. Uma das frases populares: "Onde há joelhos dobrados, não há batalhas perdidas". exato. Quem se ajoelha diante de Deus, fica de pé diante de qualquer situação. Não existe nada mais poderoso do que dobrar o seu joelho em oração. E os joelhos que se dobram para pedir também devem ser os mesmos joelhos que se dobram para agradecer. Então são frases que a gente Sim. fala, que a gente Hã. ouve, que tem a ver com tudo isso que o senhor está falando, porque na Exatamente. vida prática é isso, só que a gente foi se esquecendo de aplicar. Uhum. Virou um discurso. Para Sim. algumas gerações, talvez isso era vivência. É. Para nós hoje é como se a gente visse pela televisão alguém falando, mas a gente tem dificuldade de praticar. Eu estava me lembrando, Frei, que, claro, quando é a missa é mais fácil, até porque é um rito, né? Você vai Hum. na missa, vai ter um momento em que a gente se ajoelha em oração, ou é convidado a se Hum. colocar numa postura de reverência. Então, ali é mais fácil a gente visualizar e se colocar. Claro que isso não quer dizer que a pessoa está com o coração conectado, mas Hã. mecanicamente se faz. Na vida prática, eu falei, às vezes a gente esquece, por exemplo, que quando você corta a unha Aham. do teu filhinho, da tua filhinha, Aham. né, quando você corta a unha de uma pessoa idosa da tua família, seja teus pais, teus avós, sei lá, você muitas vezes se coloca nessa condição. Exato,
Mesmo que você esteja sentado, você se coloca abaixo, numa Aham, posição de humildade. E quando sim, você faz aquilo, com afeto, né, com cuidado, é uma forma de oração, porque a oração ela não é só a oração, exato, né. né. Sim. Então, por isso que, ela é composta de 2 palavras, ora, ação, né, orar e ação. Então, a mesma coisa é isso dentro de um ambiente sagrado que você mencionou na igreja, né. Porque às vezes, porque está dentro do rito, a gente faz automaticamente, né, sem, tomar consciência de que esta postura ela fala, e fala, assim, de uma forma muito, consistente e, eloquente a gente pode dizer. Então, não precisa de muitas palavras, mas se você faz isso conscientemente também no dia a dia da vida, como nós já citamos exemplos, Japão, lá no norte do Brasil, não digo que seja só lá, porque por aqui certamente também tem essa experiência de humildade em relação aos velhos, de reconhecimento, mas a nossa cultura já não, hã, a gente não repara tanto isto. E aí vem uma outra questão que é muito importante, a consciência do que está fazendo, né. Porque a gente vive num mundo tão distraído, que você pode até se abaixar, cortar a unha de uma pessoa idosa, mas o pensamento está voando, né. Então você está focado, conectado com o ato, né. Quando a gente está conectado com o ato, e faz isso com uma motivação que brota lá do coração, aí se torna algo sagrado, né, algo sagrado. Essas coisas simples do dia a dia, né. Aliás, Frei, agora são 11h23, tem muita gente que está fazendo o almoço em casa para a Sim, família e virou quase que, uma ideia, um inconsciente coletivo de que cozinhar para a família não quer dizer que todo mundo, tá, gente, tem muita gente que não está nesse exemplo que eu vou dar, mas de uma forma geral, ficou como bonito, legítimo, dizer assim: "Ah, é ruim cozinhar", e é de fato, às vezes as pessoas sim. têm gostos diferentes, não é uma missão fácil, Aham. mas quando é feito com amor, é um momento tão sagrado, tanto é que existe a Santa Ceia, né, Hã, pra gente sim. lembrar, né, que a comida é Hã, sagrada, ela simboliza muito da vida da gente, na vida prática, e a gente às vezes não reconhece esse fazer. Então, quem tá agora, né, fazendo o alimento, se colocar a consciência e o coração hã. com amor, com pensamento, também pode ser uma expressão quase que de contato, né, com a Sim, nossa espiritualidade, não é isso, Frei? é. Então aí tem esta atitude de quem faz, né, o melhor tempero é o amor, né, fazer com amor. Pode até não sair uma comida de um chefe, né, como se diz, né, um especialista, mas, o que dá sabor às coisas, a tudo que a gente faz é o amor, né. Mesma coisa é o comer, porque muitas vezes a gente devora, né, vai comendo, mas, não se dá conta, assim, de quantas pessoas suaram, labutaram para que e mesmo quem fez a comida. E quantos poucos se lembram de agradecer a quem fez essa comida saborosa e fundamental em nossa E é um vida. dia a gente vai sentir falta. Eu acabei de Sim, ler as crônicas do Davi Coimbra, que é um jornalista, ele faleceu, né, ele teve um sim. câncer, faleceu, que gaúcho, Hum, e escrevia primorosamente, né, e ele gostava muito de gastronomia. E nesse livro de crônicas que ele fala sobre comidas, Frei, ele vai contando muitas histórias, ele viajou para o mundo todo, sim, França, Nova York, todos os lugares do mundo, e teve muito acesso aos melhores restaurantes. E sim. ele sempre evocava aquela comidinha pertinho do trabalho, e mais ainda, a comida da mãe. Quantos de nós, Frei, não sentem saudade da comida da mãe da avó, que não está mais Sim. viva talvez, Aham, não tem restaurante de 5 estrelas, né, aham. Michelin, que a gente diga não se compara àquela por quê? Porque tinha aquele tempero, né, Frei, o amor. Exato, né. Essa expressão se ouve muitas vezes, mesmo que diante de nós tenhamos uma comida saborosa, né. Mas aí, ah, quem a preparou e o sentimento por trás disso, isto que permanece, né, isso a gente leva para a vida toda. E a mesma coisa é a gente
como é que eu vou dizer, algo normal do dia a dia, a gente comer por uma necessidade física, a gente não se dá conta desta outra dimensão A gente sentimental. trivializa algo que É, é sagrado, né? trivializa. Então, por que que você citou a última ceia? Porque Jesus ele tinha feito muitas ceias com os apóstolos. Isso era tradição, da como é que eu vou dizer, da Páscoa judaica. E dentro desse mundo ainda hoje a refeição é algo muito sagrado, muito especial. E a eucaristia acontecia num contexto de refeição. Isso foi até lá pelo ano 150, mais ou menos. São Justino ainda descreve, lá pelo ano 150, num contexto de refeição e numa casa de família. E aí, só que naquela última ceia, tem umas expressões que a gente deve fazer também nossas, mas com toda a motivação de fé sagrada, quando Jesus toma o pão, né. Isso é muito trivial, normal, tomar um pão. Quando ele eleva a Deus um hino de ação de graças, reconhecendo que esse pão é dom de Deus, é dom de Deus, né. Sem Deus não teríamos nada disso sobre a mesa, não poderíamos ter feito uma comida, né. Então o pão engloba tudo aquilo que o ser humano precisa para viver e tudo aquilo que Deus nos dá gratuitamente. Então, tem um simbolismo por trás disso também que a gente come e não se dá conta. E Às vezes a gente depois nem come, a gente devora, né, Frei? sim, devora. Aí depois o fato de partir o pão. Isso também é um gesto muito significativo, porque hoje eu até nas novenas e trezenas de Santo Antônio muitas vezes evocava isso. Pão partilhado é pão abençoado, pão acumulado é pão amaldiçoado, né. Então, esse partir o pão é muito simbólico. E aí também acontece isso com a comida, né, a gente não se apossa de tudo, não puxa tudo para si, né, mas procura partilhar de acordo com as necessidades de cada um. E, depois o que ele isso os apóstolos já tinham visto e ouvido muitas vezes, mas naquela noite da Santa Ceia, Jesus ele acrescenta algo novo quando ele diz: "Isto é meu corpo, que será entregue por vós". Ou seja, nisto está toda a minha vida, né. Meu corpo que nasceu lá no ventre sagrado de Maria, que veio à luz lá no estábulo em Belém, isto é esse corpo que agora logo vai ser dado na cruz, né. É o amor, a máxima expressão de amor que está aí, a máxima expressão de amor. E isso temos que relacionar também com as refeições do dia a dia, aí elas vão fazer muito bem para o corpo, né, e para a alma, vão nos alimentar mais plenamente, né. E aí o sabor também é outro. E a Sabe, mesma Frei, coisa, ele só para complementar, ele faz com o vinho também. O vinho é a expressão da alegria, e a fonte da alegria também é Deus. E aí e também isto é meu sangue. O que que é sangue? Sangue é vida, que vai ser derramado por vós. Minha vida, vai ser derramada totalmente, plenamente, né. Então, quando por trás de todos os gestos simbólicos do cotidiano também, que a gente não toma consciência, fizer isso movido conscientemente por uma força que se chama amor, ela adquire um significado e dá mais sentido à nossa vida. eu só ia comentar, Frei, que tem uma apresentadora, né, muito conhecida aqui no Brasil, que trabalha com culinária, né, e quando o prato fica muito bom, fica perfeito, ela diz: ela passa embaixo da mesa e diz: "Isso aqui tá de comer ajoelhado". A Uhum. gente costuma dizer, né, comer de Sim, joelhos. Veja como tem esse simbolismo também de sim. reconhecer humildemente, porque o tema do nosso programa é esse, né, É, a humildade, né. humildade, né. Humildemente, que ali há algo
sagrado, que é isso que o Frei vinha explicando. Frei, eu tenho que dar uma paradinha, são 11h30, a gente tem um intervalo. A Salete Gonçalves, do bairro Santa Fé, mandou um alôzinho aqui, está acompanhando o programa, mandou um bom dia. A Ana Célia, do centro, também está acompanhando, inclusive ela fez uma foto do beiral, assim, do apartamento dela, com flores, e mandou para nós aqui. Essas flores nos recebem, né? Todos Sim, os dias ela está voltando de viagem, de férias coisa boa. também, foi recebida pelo desabrochar de flores. O Sérgio Zanola diz: oi, Frei Carlos Rockenbach, estamos aqui na audiência do programa, sempre muito interessante, especialmente hoje, porque tem a presença do Frei Carlos. Obrigado, Sérgio. Sérgio Meu Zanola. amigo, Eu vou pedir licença ao Frei Carlos, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e na sequência a gente volta com outro olhar, outra dimensão da humildade que tem a ver com este mundo de ostentação. É um mundo que favorece, legitima, prioriza, destaca quem parece ser. E isso gera orgulho, gera vaidade, gera ostentação, que são antônimos da humildade. A gente Exato. volta na sequência, não sai daí não. Sim. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Participe da missa em honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 11h33. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 28 graus. Dia da feira pra você o Andreassa tem muito mais. E nesta quarta tem melancia 1,29 o quilo, cebola 1,97 o quilo, maçã gala 6,99 o quilo, melão galha 4,98 o quilo, laranja de umbigo 6,99 o quilo. Que alegria! O Super Andreassa é pra toda a família. Meu nome é Rita. O Gabriel sempre disse que queria ser doador de órgãos. E no dia mais difícil da minha vida, eu disse sim. O Brasil é referência mundial graças a pessoas como a Rita e o Gabriel. Avise a sua família que quer ser um doador. O governo e o SUS estão do lado da doação de órgãos e do povo brasileiro. Doe órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece. Saiba mais em gov.br/doe órgãos. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h35, de volta. Este é o programa Tá na Pauta, especial desta quarta-feira. Presença, participação do nosso titular oficial das quartas-feiras em 2026, Frei Carlos Rockenbach. Ele é frade capuchinho e nós estamos batendo um papo aqui, claro, muito mais escutando o Frei, que tem muito a nos ensinar, muito a partilhar conosco sobre essa questão da teologia da humildade, né? O que a gente pode aprender com o simbolismo de dobrar, por exemplo, os joelhos em oração, mas
mas trazer isso, transportar este ato para aquilo que também é na vida prática, né? Como a gente transporta essa atitude cristã para a vida prática. Frei, falei sobre a questão aqui na volta de um mundo que é um mundo de ostentação, é um mundo de brilho, é um mundo de superpoderes, né? Todo mundo pode tudo, todo mundo gosta de mostrar tudo que vai comer. Nós somos assim, né? Não são os outros, nós somos assim. E são comportamentos que eles nos distanciam da humildade. Não que as pessoas que façam isso não possam ser humildes, mas ela cria uma cultura que nos distancia da humildade. Por isso a gente está desaprendendo o caminho da humildade. Por isso a gente está fazendo esse programa especial. E aí, Frei, tem 2 momentos. Aquele momento em que a pessoa que, dentro dessa cultura, dentro dessa perspectiva global, atual, ela se torna, de verdade, arrogante, vaidosa, uma pessoa com ostentação, né, que se distancia dos outros, enxerga só o próprio umbigo, mas também, Frei, evoca nas pessoas que têm patologias. Tem muita gente, Frei, que tem problema de autoestima, tem problemas emocionais, tem problemas estruturais com os seres humanos, que elas expressam uma arrogância, entre aspas, mas na verdade é uma necessidade, é uma carência disfarçada de arrogância. Como é que a gente faz a diferença entre uma coisa e outra, né? Porque a gente trata todo mundo igual pelo sintoma. Mas aí tem a causa, né? A causa dessa doença chamada arrogância. Exato, né? Então, eu queria começar pelo seguinte. Também uma constatação da experiência, eu acho que todos podem confirmar isto. Como é bom, agradável, prazeroso, edificante conviver com pessoas humildes. É verdade. E já conviver com pessoas orgulhosas, prepotentes, arrogantes, autossuficientes é muito difícil. Então, ambas provocam em todo o nosso ser uma reação, né? O humilde, ele, como é que eu vou dizer, até ajuda na questão da saúde física, né? Enquanto que o oposto provoca até doenças, né? Mexe fortemente com os nervos da gente. Então, a atitude também tem as suas consequências, que a gente nem sempre se dá conta. E, claro, às vezes, não digo que é uma coisa nata, mas também a gente já vem isso um pouco, parece que carregando, mas principalmente a gente vai aprendendo isso na vida, com os valores que a gente cultiva. Porque nós vivemos no mundo da produção e do consumo, da competição. O vizinho comprou um carrão, aí já tenho que, mesmo não tenha condição, eu tenho que ter o melhor, e se eu não consigo, eu me frustro. Aí já vem uma série de problemas que acompanham toda essa situação. E aí temos que superar um pouco essa dinâmica do mundo. E olhar para aquilo que é essencial, o mais importante. Não é a aparência, mas é o interior. É o interior. É a essência, né? Sim, é a essência. Então, a beleza mesmo, ela brota de dentro, né? A grandeza também, daquilo que você cultiva no teu coração e também coloca em prática. E, de fato, e por isso que hoje a gente é aquela concepção da pirâmide social. Você tende a subir, querer subir, né? Quando é a festa da ascensão do Senhor, que subiu ao céu, mas ele subiu porque ele desceu ao máximo, né? Isso a gente reza até eu creio. Desceu à mansão dos mortos. Em outras palavras, desceu até a mansão dos mortos, simbolicamente, até o inferno. Ele desceu lá para resgatar, por seu amor, até aqueles que meio que se perderam nos caminhos da vida, né? Por isso que ele ascendeu ao céu. Então, só que hoje você vê a ascensão de uma forma diferente, né? Não é que isso é em si negativo. Por exemplo,
eu ascender, subir na questão de ampliar meus conhecimentos, mas isso, se eu faço isso só para me autopromover, para estar acima dos demais, aí já se torna um aspecto negativo. Mas se eu busco isso em benefício da humanidade, dos outros, aí é algo edificante, aí entra toda a questão da humildade. Eu conheço muito, né, como você diz, não é o meu caso, né, mas é em benefício dos demais. Deus me concedeu essa graça, vamos dizer assim. Então, como São Francisco dizia, é Deus que realiza tudo em todos, né? E quando não há esse reconhecimento, aí normalmente a gente se apossa daquilo que Deus nos possibilita, daquilo que Deus nos dá. Então, aí entra essa questão da cultivo da aparência e a influência, vamos O dizer, acúmulo patrimonial. acúmulo patrimonial, tudo isso em detrimento daqueles que são desprovidos e excluídos do banquete da vida, né? Até vale mencionar, né? Eu gosto de frases populares porque os clichês têm muitas verdades embutidas, Sim, né? Não é à toa que são clichês. Que caixão não tem gaveta, né, Frei? exato, né? Caixão não tem gaveta. Não, não Exato. é uma apologia a não ter reservas Sim, financeiras, ao bom uso do dinheiro, né? Mas há aqui um ruído às vezes, né? Frei, a Andréia Vargas, ela mora em João Pessoa. E de lá ela olha, está acompanhando o programa e ela diz: Olha, Beverly, Frei Carlos, eu passei um dia em Caxias visitando a família, né? Ela é daqui, natural aham, daqui. E sim, vocês estavam falando sobre comida da avó, comida de mãe. Como é gostoso comer a comida da região onde a gente nasceu também. Não é só da família, mas é, da onde a gente veio, da nossa sim, origem. é. Inclusive, ela brinca que trouxe uns quilinhos a mais na bagagem. Bem colocado, né? Exato, né? A geografia que nos Ah, constitui, Frei, sim, também tem um lugar quase que sagrado, né? é o meio ambiente. Sabe, eu até queria aproveitar um pouco o gancho, porque a gente sempre tem inspirações, né? Exemplos. E para mim a primeira inspiração sempre vem do Evangelho e, por exemplo, de santos, que a gente aprecia muito. Hoje a igreja celebra Nossa Senhora de Lourdes. E em 1999, eu lembro que eu fui com o Frei Nilmar lá para Lourdes, né? Fomos de noite de trem e passamos o dia lá, num dia frio, chuvoso, mas eu quis conhecer lá na França, ah, lá nos Montes Apeninos, né? Então, aí essa devoção muito forte a Maria. Por quê? Maria era desconhecida de todos, mas muito conhecida de Deus. Por quê? Porque ela mesma expressa isso no cântico bonito que ela compôs, que ela cantou diante de sua prima Isabel, quando ela diz: Deus olhou para a humildade de sua serva. Humildade, serva. São duas palavras inseparáveis, né? Deus, e é para isso que Deus olha com prazer, né, com o que edifica. Não que ele não olhe para os orgulhosos e prepotentes, porque ele não veio para julgar e condenar, não se fez humano para isso, mas para salvar a todos indistintamente. Mas o que lhe causa prazer é justamente quando ele vê que os valores que de fato produzem vida, dignidade, edificam e causam a verdadeira alegria no coração das pessoas, são cultivadas, né? Então, ele olhou para a humildade de sua serva. Ele não olha a roupa que eu visto, ele não olha o carro que eu ando, a mansão ou a casa onde mora, mas ele olha a minha vida, a minha atitude, principalmente em relação às outras pessoas. E a humildade, A Frei, humildade. não é uma característica necessariamente atrelada, porque a gente tem no inconsciente coletivo, né, que pessoas humildes
a gente até usa, né, uma correlação entre a humildade e pobreza. Sim, Não quer dizer, pobreza financeira eu tô falando, né? sim, exato. Não quer dizer uma coisa não tem a ver com a outra, né? Não, Porque não. há pessoas que têm muito poder aquisitivo que são muito humildes e Aham, também há pessoas que são muito pobres financeiramente e que são sim, arrogantes. Então, exato. não é sobre Não, uma não. condição Sim, financeira, né? condição. Ela influencia um pouco, né? Ela pode nos contagiar e nos arrastar para sentimentos de superioridade, né? Superioridade. Então, a própria Maria canta também que ele derruba os poderosos e eleva os humildes. Aí, já que veio esse caso, né? ah, no fundo, os poderosos mesmos, eles quanto mais alto estão, mais feio o tombo, É né? Por verdade. quê? Porque você já mencionou que o caixão não tem gavetas. Quando a gente chega no final da vida, o que que a gente leva daqui? Leva justamente aquilo que a gente viveu no dia a dia. Da E vida, a gente só leva a vida que viveu. a vida que viveu, né? E as coisas boas que a gente pode apresentar a Deus como oferta de gratidão. São Francisco até dizia que a única coisa que nos pertence, são nossos pecados. O resto tudo pertence a Deus. Até as coisas boas que a gente faz, Deus realiza em nós. São Paulo, na carta aos Filipenses, nessa mesma, não, na carta aos Coríntios, capítulo 2, ele também fala bem consciente disso. É Deus que realiza tudo em todos, né? Então a gente não pode se vangloriar, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo, né? E atribuir a si os méritos. Até aqueles maiores inventores agora desses avanços, são dons do Espírito Santo que as pessoas desenvolvem e vão criando, continuando a obra da criação, que infelizmente muitas vezes é usada justamente para se colocar acima dos demais e nem sempre a serviço de todos, né? Essa é a preocupação, por exemplo, do Papa Leão, que a grande preocupação dele é a inteligência artificial, que ela beneficie a todos, né? Frei, o senhor não terminou seu raciocínio, né? Mais ou menos, Não, sim. então termina, porque eu queria já. Sim, A gente está chegando no finalzinho que eu quero ainda trazer sim. outro assunto. Então, falando de Maria, né? Então, ela preservou isso até o fim. Ela não se exaltou por ser a mãe de Deus. Muito pelo contrário. Ela se disse, quando recebeu a notícia do anjo Gabriel, eis aqui a serva do Senhor. Serva. Então, isso ela viveu até os fins de sua vida, né? Uma servidora. E este é um exemplo para nós. São Francisco, quando ele começou a conhecer mais a fundo o Evangelho e trilhou o caminho da conversão, fez esse processo também, como todos os santos e santas. Então, é isso que vale. E é isso que a gente leva no final da vida e que dá sentido à nossa vida. Também dá sentido à vida. É. Frei, na retinha final aqui, a gente tem mais 5, 6 minutinhos de programa. A gente fez aqui uma diferenciação entre um mundo, né, um sistema todo que nos estimula a sermos arrogantes. Sim. Até quem não quer. Acaba não sendo quer, sim. estimulado a ser arrogante, prepotente e tudo mais, porque é um mundo de aparências, né? Que vai na contramão da humildade. O senhor fez aqui algumas referências trazendo luz a partir do olhar de Maria também. E eu mencionei a questão das patologias. Tem muita gente carente, com muitas dificuldades emocionais, doentes emocionalmente, e que muitas vezes expressam uma arrogância que é disfarçada, não é uma arrogância. São pessoas que só precisam de ajuda, são duas coisas separadas. E a terceira que eu quero trazer para fechar o programa, Frei, é o humilde disfarçado, é o lobo em pele de cordeiro, que Exato. também é uma marca do nosso tempo, né? Exato. É aquela pessoa que se disfarça de humilde, mas na verdade não tem nada de humilde, né? Exato. Isso é um pecado, né? Sim, lógico, né? Então, esse é o que o Jesus dizia dos fariseus, a hipocrisia. Olha, eu vou ter que contar uma hora dessas, quantas vezes ele usa no Evangelho, chamando fariseus de hipócritas, né? Que por dentro são uma coisa, por fora vem outra, né? Aparentam ser bons,
mas por ser dentro cheio de roubo e cobiça. Ele chega a usar Túmulos caiados, tem túmulos uma... caiados, Aham, né? Por fora brilhantes, bonitos, mas por dentro podridão, né? Então tem esses falsos humildes e tem outros que justamente vão talvez nessa onda do contágio pela arrogância, pela grandeza, mas a necessidade que eles têm é outra. Isto gera doenças, patologias, né? E carências, porque todo ser humano tem outras fomes e outras sedes, que não é um prato de comida que sacia, não é a melhor bebida que sacia, mas você mencionou a atenção, o abraço, a gente nem sabe, tanto que eu já mencionei outro dia, que isso eu li várias vezes, que os médicos deveriam receitar o abraço, né, nas suas receitas, né? Porque o que ele faz? O abraço é justamente se colocar de igual para igual, não acima nem abaixo, mas aproximar os corações, né? E transmitir as melhores energias, como também tem os falsos abraços, né? Que é o abraço, uns até chamam de tamanduá, né? Que enfia por trás as unhas, né? Essa eu não conhecia. Sim. Essa eu não conhecia. Então, aí, e temos que ver, e hoje tem muita gente, por exemplo, nós freis atendemos muitas pessoas, né? E que chega um momento que reconhecem que tomaram caminhos equivocados. E estão infelizes, insatisfeitos, né? Então, a gente normalmente aponta aí no final pedem que penitência eu devo fazer. Eu disse, tenta ficar com os olhos bem abertos às pessoas necessitadas, materialmente, mas não só materialmente, de outras. E faça algo por elas. Porque a penitência, a gente se recupera fazendo coisas boas, saindo de si mesmo, saindo de si e descendo o degrau, que às vezes a gente se coloca acima, os muitos degraus, né? Descendo, indo ao encontro daqueles que mais necessitam. Isto é que nos ergue, isto é que nos torna grandes, felizes, satisfeitos, né? É este o alimento e é esse remédio que a gente muitas vezes precisa. Frei, a Lourdes Almeida, na live, ela diz, oi, Frei, bom dia, gosto demais desse programa. O Lídio Troiano também está acompanhando pela live. Frei, para fechar o programa de hoje, eu vou resgatar aqui um áudio, não vou rodar inteiro, porque ele tem 2 minutos, e eu quero dar esses 2 minutos para o Frei terminar aqui o programa, mas é a mensagem, a frase do dia com o Frei Jaime, hoje que casa com o que a gente está dialogando, e me pegou, viu? Me pegou hoje, quando eu escutei a frase que eu estava aqui no programa, disse, nossa, que desafio que ele propõe, a gente vai escutar juntos aqui um trechinho. Tá bom? Vamos escutar junto. A frase do dia. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Se existe vida, existe um único destino, a felicidade. Ninguém veio para este mundo para viver na tristeza. Todos nós recebemos o dom da vida e junto com o dom da vida fomos destinados à felicidade. Às vezes a palavra destino, ela é entendida ou concebida de tantas maneiras, mas só tem um significado, o destino. Só tem um destino que vale a pena tomar conhecimento e também vale a pena internalizá-lo. Ser feliz é o nosso destino. Mas como eu vou ser realmente feliz? Como construir a felicidade? Na medida em que a gente constrói a felicidade dos outros, nós também estamos construindo a nossa felicidade. Tem gente muito triste na vida, mas se nós olharmos para aquela pessoa e entendermos um pouco como ela está vivendo, nós vamos ver que a tristeza dela é justamente o resultado de não ter feito ninguém feliz. Quando a gente faz a outra pessoa feliz,
Olha só o que a felicidade faz conosco. Ela vem para nós também. Isso é bonito, isso é maravilhoso, isso é dinâmico. Para que odiar? Por que desejar o mal do próximo? Se existe o próximo, só tem uma coisa que eu posso fazer: amá-lo, amar o próximo e amar também quem não nos ama. É um desafio. Pronto, é isso aí. A parte mais difícil é amar até quem não nos ama. É óbvio, mas dito assim, ele desenhou para nós, né, Frei? Sim. É puxado, né? E é um ato de humildade. Sim, então, eu queria complementar com 2 frases também, que são muito, assim, dizeres. Um deles se refere justamente ao amor. Lá no início do século XVII, tinha um filósofo, né, o René Descartes, que deixou na história uma frase: penso, logo existo. E essa frase recebeu muitas outras versões, mas a mais correta mesmo foi dita também pelo Papa Francisco: sou amado, logo existo. Então, amar aqueles que não são amados, nunca foram amados. Este é o mais difícil, né? Aqueles que são descartados, os invisíveis. Mas isso não se consegue fazer se a gente não o faz com quem convive com a gente. Então, são passos que a gente dá. Sou amado, logo existo. E é terrível não existir, ser invisível, né? E outra é também uma frase que a felicidade é uma espécie de perfume raríssimo e precioso que a gente joga no outro e sempre respinga na gente. Olha que bonito isso, que bonito. É um perfume precioso que a gente joga no outro, né? Asperge no outro, mas respinga sempre na gente. Então, ou seja, o bem que eu faço ao outro, a felicidade que eu proporciono ao outro, ela me atinge, me torna feliz, né? E de forma potencializada, né? Potencializada, né? Frei, a gente tá realmente é 1 minutinho para acabar o programa. Eu me dei conta, Frei, que nós vamos ter que fazer um programa especial aqui. Já vou convidar o Frei Carlos para a gente falar sobre o que é o amor, né, na vida prática, porque também tem muita gente que dá um nome de amor à patologia, à doença, e diz: eu nunca fui amado, mas às vezes foi amado com algo que não é amor, né? Sim, então a gente vai ter que talvez fazer isso. Frei, para fechar o programa de hoje sobre humildade, o que não pode terminar o programa sem que fique na memória, na consciência da gente? Bom, na memória, na consciência da gente, ser humilde é ser o que somos dentro do projeto de Deus. Nós somos criaturas, obras-primas de Deus, somos irmãos de toda a criação, mas dentro dessa criação nós somos obra-prima. Depois de ele ter feito o homem e a mulher, ele viu que tudo era muito bom, né? Mas que nós também nos vejamos assim, como criatura diante do Criador, né? Nós não somos maiores do que ninguém, nós não somos mais do que ninguém, nós somos todos feitos do mesmo barro, recebemos o mesmo sopro de vida do Espírito e ninguém recebeu mais, menos, né? Então, sentirmos e cultivarmos essa postura de igualdade, de irmãos e irmãs. Que bonito. Né? E tendo um Criador a quem servir, a quem adorar e a quem agradecer. E a quem usar como exemplo, né, para a vida prática. Sim. Bacana. Frei, obrigada pela sua presença, viu? Até quarta que vem. Até quarta. Eu que agradeço e desejo uma boa continuidade na semana. E já a quarta estaremos iniciando um tempo especial, o tempo da Quaresma, né? Aliás, programa especial sobre o assunto. Não perca, viu? Gente, esse conteúdo fica armazenado disponível em vídeo